Nasci surdo devido a uma doença rara que afeta o útero das mulheres, nesse caso, minha mãe. Isso impediu que eu, enquanto feto em desenvolvimento, formasse orelhas corretamente. Minhas orelhas são pontudas como as de um elfo, porém, alguns nervos do tímpano interno estão faltando. Assim, meu cérebro nunca recebeu nenhum estímulo sonoro antes e por isso não sei como ouvir. Gosto de pensar que ser surdo não é tão difícil. Não afeta minha vida diária tanto quanto você imagina. Acho que foi porque eu já nasci assim, não sei. Tenho dificuldades em coisas como pedir algo ou conhecer novas pessoas, mas fora isso, é tudo muito simples. Sou fluente em todas as formas de linguagem de sinais. Dentre elas, criei uma para mim. Ela, basicamente, combina a maioria dos sinais básicos da maioria das outras linguagens de sinais. Normalmente, uso isso para descobrir que tipo de linguagem de sinais devo usar ao conversar com alguém. Também tenho uma velocidade de digitação e escrita anormalmente alta, o que é útil ao conversar com pessoas sem a linguagem de sinais. Além disso, embora não consiga ouvir outras pessoas, as pessoas me dizem que consigo falar em voz alta muito bem, sem aquela voz estranha que normalmente quem é surdo e não é mudo tem. Perdi um sentido, então isso aguça os outros sentidos, uma espécie de compensação natural, pelo que entendo. Sou excepcional em todos os outros sentidos. Não existem apenas 5 sentidos. Os sentidos que você aprendeu, visão, audição, paladar, olfato e tato, são apenas os mais prominentes que todos pensam. De acordo com os cientistas, existem cerca de 21 sentidos. Tenho a hipótese de que existem mais, mas que só podem ser adquiridos se você perder um deles. Você pode literalmente procurar os 21 sentidos. Sou aguçado em todos eles. Isso, juntamente com minha memória perfeita, me torna algo como um super-humano. Não acho que já tenha havido algo que eu não tenha conseguido identificar até agora. Era uma quinta-feira e eu tinha acabado de chegar do trabalho. Desmaiei cansado no meu sofá, boca totalmente aberta, navegando nas redes sociais. Antes que eu percebesse, era 9h04 da noite. Decidi que era o momento de preparar meu jantar. Optei por algo básico: arroz integral com pimentões, cenouras e outros legumes por cima, além de um molho especial, porque queria me dar um agrado. Levantei do sofá e me arrastei até a cozinha. Tirei meu arroz da geladeira e estava prestes a cozinhá-lo quando percebi que havia um rato marrom no meu forno. Minha casa tem muitos buracos onde ratos entram e saem. Além disso, também tem casas de insetos e qualquer outra coisa que exista para essas pragas. A minha casa é uma casa péssima e o cara que aluga para mim se recusa a reformar isso. Limpei meus olhos, peguei uma vassoura que estava do meu lado e guiei o rato até um dos buracos. Deixei-o ir e continuei cozinhando. Foi cerca de 4 minutos depois que percebi que o rato ainda estava lá, congelado, recusando-se a entrar no buraco. Tentei cutucá-lo com o meu sapato, tentei empurrá-lo com a mão, mas ele estava congelado ali, olhando para o abismo. Ele fugiu em alta velocidade em direção ao buraco quando cheguei perto de novo. Comportamento estranho esse. Normalmente, os ratos só entram no buraco e boa, mas esse ficou parado por muito tempo. Mas, claro, deixei isso pra lá, até que aconteceu de novo. Sexta-feira, preparei alguns ovos para o café da manhã e vi um rato no chão, olhando para o mesmo buraco novamente.
Não era o mesmo rato. Esse era mais preto, mais velho. No entanto, apresentou o mesmo comportamento do outro. Pelo mesmo tempo, no mesmo buraco. Cerca de 4 minutos depois, ele fugiu em alta velocidade, na mesma velocidade do rato anterior. Isso aconteceu mais 3 vezes. Decidi colocar fita adesiva nesse buraco e pronto. Então, fui dormir. Era sexta-feira à noite e desmaiei na cama depois de assistir TV. Foi nesse momento que ouvi arranhões. Eu ouvi arranhões. Sou surdo. Tenho a capacidade de ouvir em meus sonhos, ou pelo menos vibrações das caixas de som perto do meu corpo, mas nada além disso. Só que aquele arranhão, eu literalmente ouvi. Eu ouvi completamente, verdadeiramente. Acordei rapidamente, pois não estava em sono profundo, e olhei para o buraco. Estava aberto. A fita estava arranhada. Olhei para as marcas. Não era marca de mordida de rato. Primeiro, nenhum rato que eu já vi chegaria perto o suficiente do buraco para mordê-lo. E também, essas não eram marcas de mordida. Marcas de mordida são mais irregulares, não tão claras quanto essa. Não, era de outra coisa. Para te dar uma ideia, era quase humano. Tente rasgar uma fita adesiva. Você notará que ela tem certas marcas elásticas devido ao ato de rasgá-la. Isso estava lá, mas as marcas de onde foi descolada eram como as de um animal, violentamente rasgada, suja, como um lobo limpa um osso de sua carne. Fiquei lá a noite toda, pensando no que poderia ter feito essas marcas. Não era nenhum animal que eu conhecia, mas não poderia ter sido humano. Esse buraco era na parede e a parede era muito pequena para um humano entrar e as marcas eram muito sujas. Eu estava pasmo, até que ouvi outra coisa: uma respiração. Lembre-se do seguinte: só porque meus neurônios baseados em som não funcionam, não significa que minha orelha é inútil. Posso sentir todas as vibrações e movimentos na minha orelha, só não consigo mesmo ouvir o som. Senti uma vibração lenta. Era recorrente, metódica, mas não era a minha respiração. Parei de respirar por apenas 3 segundos, mas mesmo assim continuou. Era quase rápida e ofegante. Desaparecia e reaparecia em menos de 2 segundos. Se eu tivesse que descrevê-la, imagine a respiração que você faz depois de correr em velocidade máxima por 30 segundos e depois ter que ficar o mais silencioso possível. É isso. Parei de me mexer. Estava paralisado e vulnerável. Senti como se todo o meu corpo estivesse coberto de insetos viscosos e assustadores, aranhas e suas 8 pernas subindo lentamente pela minha perna, se multiplicando. Finalmente, encontrei coragem para me mover e peguei uma tábua de madeira. Tapei o buraco. De jeito nenhum eu ia deixá-lo aberto. Indo para o meu quarto, pude sentir a respiração. Acordei na manhã seguinte e pensei que era apenas um sonho tudo aquilo. Era sábado, então rapidamente esqueci de tudo e liguei minha TV. Quando olhei para minha cozinha, congelei. A tábua estava lá, quebrada, arranhada, o buraco completamente desobstruído. Eu fui dar uma olhada nele. Havia uma coisa lá dentro, uma coisa pálida. Ela se afastou, jogando uma cauda e um pelo de rato. A cauda estava ensanguentada. Só consigo imaginar que a coisa o comeu. Peguei a cauda e a segurei perto do meu rosto. Estava arranhada, rasgada. Examinei mais de perto e vi algo. Vi, aparentemente, 2 tipos de sangue. Um sangue de rato, fácil de identificar, mas havia uma pequena mancha de outro sangue. Um sangue escuro, quase preto,
A menos que você o aproxime de uma lanterna, acredito que possa ter sido sangue daquela coisa pálida. Estive em um pesadelo vivo nas últimas semanas. Fui rotineiramente acordado por arranhões, gritos e respiração pesada. Qualquer coisa que eu colocasse para bloquear o buraco era quebrada ou rasgada logo depois, e um membro de um rato era jogado para fora. Juntei as partes dos corpos dos ratos em um frasco. Recentemente, cobri o buraco com aço. O aço foi rasgado, mas de forma diferente. Foi rasgado de forma limpa e parecia ter sido feito para o objeto que a coisa estava prestes a jogar para fora. Ela jogou um bilhete bem na minha frente, enquanto eu vi um dedo azul pálido deslizar de volta para o buraco. Um bilhete coberto de sangue com duas coisas nele. Tinha a orelha direita de um rato e uma frase. Essa frase me congelou. Eu estava em choque total, sem dúvida. As palavras gravadas no papel diziam algo que me assustou. Não, que me aterrorizou. Elas me assombram em meus sonhos, gritando repetidamente, com aquela voz aguda e aterrorizante. Estava escrito: "Você é o próximo." Não sei como lidar com isso. Estou arrumando minhas coisas enquanto escrevo. Não sei para onde irei, não sei a quem contarei, mas tenho que sair dessa casa. A coisa está gritando e respirando agora. Estas palavras são as primeiras palavras legíveis que ouvi na minha vida, seja dela ou de qualquer pessoa. Essa coisa, de repente, fala cada vez mais alto que eu sou o próximo. Meu pote onde colocava as partes dos ratos desapareceu. Suspeito que esteja no buraco. Se você souber onde posso me esconder, ou como posso resolver isso, ou até mesmo sobreviver a isso, entre em contato comigo. Eu não quero ser o próximo. Até a próxima. Obrigado.